Pessoal, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as leis de Newton, sobre forças e sobre suas aplicações. Mais importante, a gente vai começar a nossa discussão hoje tentando entender um pouquinho como que se pensava antes de Newton explicar para a gente as regras da mecânica newtoniana. Vamos lá. Bom, gente, vamos começar fazendo uma pergunta simples a respeito do movimento. Imagine, por exemplo, que a gente tem aqui um bloquinho. E imagine esse bloquinho longe de qualquer tipo de influência externa. A gente chama isso de corpo livre. Ele está longe de qualquer coisa que possa influenciá-lo. E aí, de repente, esse objeto começa a sofrer a ação de uma força. E essa força puxa esse objeto na direção do desenho que eu fiz aqui para vocês. À frente. Então, naturalmente, ele começa a se deslocar horizontalmente para a direita a partir do nosso desenho, a partir do nosso ponto de vista. Se você, de repente, imaginar que durante esse movimento alguém começa a puxar ele para trás, fazendo uma força chamada F2, que tem o mesmo valor do F1, talvez você comece a raciocinar que esse bloco para. A partir do momento do surgimento do F2, esse objeto começa a perder a sua velocidade até que ele atinja o repouso. Se essa foi a sua forma de enxergar esse tipo de problema, a gente precisa conversar um pouquinho melhor sobre leis de Newton, porque essa não seria a resposta correta para esse tipo de fenômeno. O que você pensou, se essa foi realmente a sua resposta, é uma ligação entre a ideia de força resultante e velocidade. A gente tem a mania de achar que se um objeto tem uma força atuando sobre ele, ele vai adquirir uma determinada velocidade. E a partir do momento em que essa força desaparece, né, o surgimento do F2 faria com que a força resultante desse sistema se tornasse zero, né? Então a velocidade dele depois disso desaparece, certo? Então, essa ligação de força resultante com velocidade é uma forma da gente entender o movimento através de uma concepção aristotélica. Isso é chamado de mecânica aristotélica, escrito por ninguém menos do que Aristóteles, tá? É uma forma muito interessante da gente enxergar o mundo que a gente vivia no século 3 a.C., né? Mas é importante a gente ressaltar que existem exemplos que provam para a gente que esse tipo de coisa aqui não acontece. Então deve ter algum tipo de problema nessa teoria e, portanto, ela deve ser atualizada. E para a gente entender legal isso, eu vou dar o exemplo da gota de chuva. Você pode imaginar o seguinte: imagina que isso aqui é a base de uma nuvem e que caiu uma gotinha de chuva aqui. Assim que ela começa o seu movimento de queda, você pode imaginar que existe uma força que puxa ela para baixo, chamada peso. É a ação da força da gravidade sobre a gotinha de chuva, né? Só que, durante um movimento de queda, por exemplo, não é só o peso que atua sobre o objeto. Existe uma força contrária ao movimento chamada força de resistência do ar. E você consegue perceber a força de resistência, a existência da força de resistência, quando você abre a janela do carro e você coloca a mão para o lado de fora. Você sente esse vento batendo na sua mão, empurrando ela para trás. E à medida que a velocidade do carro aumenta, essa força de resistência vai ficando cada vez maior. Podemos dizer com isso que a força de resistência é uma força proporcional à velocidade. Uma força que vai ficando cada vez maior à medida que você se move mais rápido. Então, assim que a gota de chuva cai da nuvem, ela tem uma velocidade muito pequenininha. Portanto, a força de resistência dela é uma força bem pequenininha também. Eu vou chamar a força de resistência de R. R de resistência. Se você imaginar agora nesse cabo de guerra, o peso puxando para baixo, a força de resistência puxando ela para cima, você vai dizer que o peso ganha essa disputa, já que ele é maior. E isso faz a gota de chuva cair. Só que durante essa queda, você vai concordar comigo que essa gota vai ganhando velocidade.
E isso vai fazendo com que a força de resistência cresça. Então, nós temos o peso, uma força constante, porque ela depende só da massa, né? Mas você tem agora uma força de resistência um pouquinho maior do que no primeiro caso, já que enquanto a gota de chuva cai, ele vai adquirindo uma determinada velocidade, e essa velocidade faz a força de resistência aumentar. Mas de acordo com o meu desenho aqui, a força de resistência ainda é menor do que o peso. Isso quer dizer que nesse cabo de guerra, a gota de chuva continua caindo. Até que, durante algum ponto aí desse movimento, vai acontecer da força de resistência ser igual ao peso. Enquanto isso está acontecendo, a velocidade está crescendo e essa força de resistência vai ficando cada vez maior. Se essa ideia aristotélica de que a força resultante está ligada diretamente com a velocidade, né? E se essa força resultante aqui for para zero, o objeto deve perder a sua velocidade e ficar parado. Se isso realmente fosse verdade, nesse momento aqui, ó, no meio do caminho, quando a força de resistência se igualasse ao peso e a força resultante se tornasse zero, essa gota de chuva deveria permanecer parada. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer com ela. A partir desse ponto, essa gota continua o movimento, continua caindo, só que se a gente for observar e analisar bem o movimento dela a partir desse momento, a gente percebe que ela deixa de ganhar velocidade. Porque até esse momento a velocidade da gota estava aumentando. Quando chegou o momento da força de resistência se igualar ao peso e a força resultante se tornou zero, né? Ele perde a capacidade de acelerar. Então, peraí, não é que a força resultante esteja ligado com a ideia de velocidade, como Aristóteles falou para gente. A ideia é que a força resultante esteja ligado diretamente à capacidade desse objeto ganhar ou perder velocidade, ou seja, a força ligada com a ideia de aceleração. Isso aqui é o que a gente chama de mecânica newtoniana. Quem descreve isso aqui para a gente é Newton no finalzinho do século XVII. E é importante ressaltar que lá do século III até o século XVII, a gente tem aí aproximadamente 2.000 anos, onde a gente acredita que a força resultante esteja ligada diretamente ao conceito de velocidade. E é importante a gente fazer essa discussão antes da gente falar sobre leis de Newton, porque muitas vezes a gente acaba tentando descrever o movimento que a gente estuda, né, aquele exercício que vai aparecer na sua lista, e a gente acaba tentando responder essa questão usando a ideia de Aristóteles e não a ideia newtoniana. Então é importante ressaltar que se a força resultante que atua sobre um corpo for zero, o que ele perde não é a velocidade, é a sua aceleração. E eu posso dizer para vocês que, baseado nessas ideias aqui que a gente acabou de discutir, é possível escrever o que nós chamamos de primeira lei de Newton, ou simplesmente a lei da inércia. O Newton fala para gente na sua primeira lei, né, ou como eu acabei de falar para vocês, ó, a lei da inércia, que se a força resultante que atua sobre um corpo for zero, se ela for zero, não quer dizer que vai ser, podemos dizer que o corpo tende a permanecer no seu estado de equilíbrio, tá? Então vamos escrever esse texto aqui, porque é importante a gente entender essa ideia para saber até onde a gente consegue discutir. Se a força resultante que atua sobre um corpo for zero, corpo for zero, podemos dizer que o objeto, né, o corpo em questão em estudo, tende a permanecer em equilíbrio. Permanecer em
equilíbrio. Legal. Então, essa aqui é a primeira lei de Newton, né? Agora, o que a gente precisa entender melhor é o que a palavra equilíbrio quer dizer para a gente, né? Porque quando a gente fala equilíbrio, a gente costuma sempre pensar que a gente está falando de um objeto que esteja parado. E de acordo com o que a gente acabou de ver ali em cima, isso não necessariamente vai ser a realidade da gota de chuva, tá? Porque a partir do momento em que ele perde a sua força resultante, ele vai continuar em movimento. O que ele vai perder é a aceleração. Existe movimento sem aceleração? Existe. Que movimento é esse? É o que nós chamamos de movimento em linha reta com velocidade constante. Tá? Você conhece isso como MRU, movimento retilíneo uniforme. Legal, então peraí, eu acho que a gente agora consegue escrever melhor quais são as ideias, as definições do que a palavra equilíbrio significa. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio. Então, gente, podemos dizer que existem duas categorias de equilíbrio. Existe aquilo que a gente chama de equilíbrio estático. E aí, como o próprio nome já está dizendo para a gente, ó, estático, estátua, ficar parado, estar sempre no mesmo lugar, dentro de um determinado referencial, porque a gente já discutiu relatividade de movimento, tá bom? Então, o equilíbrio estático é sinônimo para a gente de repouso. Então, podemos dizer que se o corpo está em equilíbrio estático, quando a força resultante se tornar zero, isso quer dizer que ele vai permanecer em equilíbrio estático. E é aí que vem aquela ideia que já é um pouco mais natural para vocês. Ó. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. A lógica é essa. Agora, existe outro tipo de equilíbrio. Lembra o que acontece com a gota de chuva a partir do momento em que a força resultante se torna zero? Ela não fica parada, ela tende a permanecer em movimento, mas um movimento que não tem aceleração, que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. Existe um segundo equilíbrio chamado de equilíbrio cinético, e esse equilíbrio cinético descreve um corpo em MRU, movimento retilíneo uniforme, tá? Uma vez eu vi uma explicação que eu gostei bastante, que explicava para a gente essa ideia do equilíbrio cinético. Se você tem a capacidade de se imaginar dentro de uma caixa que seja grande o suficiente para você levantar e andar de um lado para o outro dentro dessa caixa, e você tem a capacidade de imaginar que essa caixa está caminhando pela superfície da Terra em linha reta com velocidade constante. Vamos supor que essa caixa não dê nenhum tipo de indicativo de que ela esteja em movimento. Tipo assim, ela não faz barulho, não tem um motor que vai indicar que, né, que essa caixa esteja ligada, se movimentando. Ela é perfeitamente silenciosa, tá? Ela pode flutuar alguns centímetros acima do chão, tá? E ela se move em linha reta com velocidade constante. Dentro dessa caixa, você só percebe que você está em movimento se ela tiver uma janela que permita você olhar para o lado de fora. Que aí você vai ver a paisagem se modificando à medida que o tempo passa. Agora, se essa caixa for perfeitamente fechada e se fosse impossível olhar para o lado externo, internamente você seria incapaz de fazer a distinção entre repouso ou movimento retilíneo uniforme. Isso por quê? Porque as duas situações descrevem condições de equilíbrio, tá bom? Então, se por um acaso, em alguma prova, em alguma questão, alguém chegar para você e falar o seguinte: se a força resultante for zero, podemos afirmar que o corpo está em repouso? A resposta para isso é não. Por quê? Porque se a força resultante for zero, nós podemos afirmar que o corpo está em equilíbrio. E um equilíbrio, ele não necessariamente vai descrever uma situação de repouso, porque existe o equilíbrio cinético, que é quando o objeto está em movimento retilíneo uniforme. E aí, para complementar a ideia, dentro dessa caixa que se move em linha reta com velocidade constante, onde você não consegue olhar para o lado de fora, a única forma de você perceber que o movimento existe é se essa caixa acelerar. Imagine, se alguém pisa no freio da caixa, do lado de dentro você vai sentir o seu corpo sendo jogado para fora, para frente no caso. Se essa caixa acelera, você sente seu corpo sendo jogado para trás. Se a caixa faz uma curva,
a gente fala de aceleração centrípeta no movimento circular, você sente o seu corpo sendo jogado para fora do centro. Então, só é possível ter essa percepção de que estamos em movimento quando temos a aceleração. É por isso que, mesmo o planeta Terra tendo uma velocidade de translação e de rotação bem grande, a gente não sente o movimento da Terra porque a sua aceleração é muito, muito perto de zero. Então, a gente não consegue perceber o movimento da Terra por causa disso, por causa da aceleração ser um número extremamente baixo. Tudo bem? E com isso, a gente consegue falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei não tem necessariamente um nome. Tem alguns livros, alguns materiais que falam, esse é o princípio fundamental da dinâmica. Legal, tudo bem, tá? Mas a gente pode dizer que a segunda lei tenta resumir para a gente o que acontece com o movimento quando um corpo não está em equilíbrio. Bom, e agora você tem a capacidade de raciocinar da seguinte forma. Se, se, quando um corpo está em equilíbrio, a força resultante é zero e ele não tem aceleração, quando ele não estiver em equilíbrio, a força resultante não vai ser zero e o corpo vai acelerar. Então, a segunda lei mostra para a gente uma relação de proporcionalidade entre a força resultante e a aceleração. A ideia é que a gente entenda isso como proporcional. Tipo assim, quanto mais forte você pisar no acelerador, mais o carro ganha velocidade, tá? Mas olha só, eu não posso usar força resultante como sinônimo de aceleração, porque tem alguma coisa entre eles. E a ideia é que você tenha a capacidade de perceber que se você aplica a mesma força em objetos com massas diferentes, eles não aceleram da mesma maneira. Isso quer dizer o quê? Que se você começa a empurrar uma caixa com poucos quilogramas, você consegue fazer essa caixa ir ganhando velocidade com uma relativa facilidade. O que seria completamente diferente se você tivesse que empurrar, sei lá, um armário pesado, cheio de roupa, né? E cheio de coisas dentro. Às vezes a gente não consegue nem tirar ele do lugar. Por quê? Ele tem uma massa maior. Se você usar a mesma força que você usou na outra caixa pequenininha, ele não vai adquirir velocidade da mesma forma que a caixa adquiriu. Isso quer dizer que a massa do objeto é importante na hora da gente determinar a aceleração adquirida. Ou seja, o objeto com menos massa é o objeto que tem a maior aceleração. Já que eu coloquei a aceleração no lado direito em cima, a massa, que é inversamente proporcional, vai ficar do lado esquerdo embaixo. Então a gente pode pensar na segunda lei de Newton desse jeito aqui, ou daquele jeito mais tradicional, quando a gente joga massa para cá multiplicando, escrevendo que a força resultante é massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Tá legal? Então tá aqui o que acontece com o corpo quando ele sai do seu estado de equilíbrio. E é importante também falar para vocês a respeito de algumas situações que envolvem o cálculo de força resultante, do tipo, tá? Se você tem uma caixinha e você olha lá no desenho, você percebe a ação de duas forças, F1 e F2, levando em consideração que essas duas forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante nada mais é do que a soma das duas, F1 mais F2. Essa é a regra vetorial. Se por um acaso você tiver a mesma caixinha, porém alguém puxando ela para frente enquanto alguém puxa ela para trás, podemos dizer nesse caso que a força resultante seria a diferença entre F1 e F2. Tá? E eu vou também destacar com vocês aqui um terceiro caso, e depois a gente discute caso a situação fuja um pouquinho, né, em relação a isso aqui que eu estou desenhando com vocês. Ó, imagina uma caixa assim, desse jeito, tá? Onde alguém aplica uma força assim, alguém aplica uma força assim, e o ângulo entre essas duas forças seja 90 graus, tá bom? A gente chama isso de forças perpendiculares, ortogonais, né? F1 aqui, F2 aqui. A regra vetorial diz pra gente que se o ângulo entre esses dois vetores for 90 graus, a gente usa o teorema de Pitágoras para determinar quem é a força resultante.
E para você desenhar a força resultante, existe uma regrinha chamada regra do paralelogramo, que consiste em traçar lados paralelos aos vetores de mesmo tamanho e, no final das contas, você vai traçar a diagonal. E essa diagonal aqui diria para a gente a direção e o sentido da força resultante. Tá bom? E depois a gente pode discutir outros casos onde se apresentem outras configurações de força, tá? E agora, para a gente poder encerrar essa primeira aula, tá? Que já está lá para os 20 e poucos minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei é conhecida como ação e reação. O Newton observou os canhões disparando e percebia que eles recuavam à medida que eles expeliam um projétil para frente, né? Então o Newton chega para a gente e fala que toda força surge com o seu respectivo par. As forças nunca surgem sozinhas, separadas e isoladas. E daí vem a ideia de que toda ação provoca uma reação, toda ação provoca uma reação igual e contrária. E isso explicaria uma reação igual e contrária. E isso explicaria, pessoal, esse recuo que o canhão executa na hora que ele expele um projétil para frente, né? Porque se você, ó, for parar para pensar aqui no desenho de um canhão disparando um projétil, na hora que ele empurra essa bola para frente, a bola empurra o canhão para trás. A gente pode chamar o canhão de A, a gente pode chamar a bola de B, e eu poderia dizer que a força que A faz em B é horizontal para a direita, e a força que B faz em A é horizontal para a esquerda, e em módulo essas forças são iguais. A força que A faz em B é igual à força que B faz em A. Porém, elas têm sentidos opostos. A bola se move para frente e o canhão se move para trás. E eu sei que é meio difícil, de repente, de você aceitar o fato dessas forças serem iguais, mas existe uma ideia muito importante para explicar para vocês o que acontece aqui. Por que que a bola se move com uma velocidade muito maior do que o canhão, já que as forças são iguais? E a resposta para isso você consegue encontrar na própria segunda lei, que eu acabei de escrever para vocês. A segunda lei fala para gente que a aceleração adquirida não depende só da força, ela também depende da massa. Então, mesmo que os dois objetos tenham a mesma força, ou seja, que esse valor daqui de cima seja fixo para os dois corpos, cada um deles tem a sua própria massa. Então, o que isso significa? Cada corpo adquire sua própria aceleração. As forças são as mesmas, mas as acelerações não são iguais. E como a aceleração é inversamente proporcional à massa, podemos concluir que o objeto mais leve adquire maior velocidade. E por isso, o projétil, a bola de canhão, adquire uma velocidade maior do que o próprio canhão recuando. Gente, aqui está a nossa primeira aula. Então, quando a gente começa a falar sobre leis de Newton, eu gosto de apresentar essa discussão para vocês como se a gente tivesse que aprender um jogo novo. E aí, quando você aprende um jogo novo, é importante destacar o quê? Pô, quais são as regras do jogo? As leis de Newton ditam as regras do jogo. A segunda parte importante é saber quem vai jogar. Então, nossa próxima aula, eu preciso apresentar para vocês quem são as forças responsáveis aqui por provocar os movimentos. E a terceira e última parte é o jogo em si. Então, nós vamos ter uma aula de regras, que seriam as 3 leis de Newton. Nós vamos ter aqui uma aula onde a gente vai falar quem vai jogar. Então, eu vou apresentar a vocês quem são as forças: piso normal, tração, atrito, força elástica. E também nós vamos falar sobre o jogo em si, que seria a parte onde a gente aplica as leis de Newton para entender como que os objetos podem se mover. Então, ficamos aqui. Esse é o fim da nossa primeira aula e daqui a pouquinho a gente retorna falando sobre as principais forças. Até mais, pessoal!